eu tive a oportunidade eu tenho uma amiga que ela faz ciências sociais na Unicamp, e eu tive uma oportunidade de estar conversando com ela, assim, e ela falou assim, nossa, eu preciso muito te apresentar pra galera do movimento preto, não sei o que, né? Eu falei, nossa, por favor, me apresenta. Isso nunca aconteceu, mas ela me apresentou no Facebook um cara, o nome dele é Sérgio, e aí ele tava me contando, né? Ele que me falou sobre isso, faz muito tempo isso, Max, muito tempo. Caraca. E desde então, tipo, toda vez que rola o dia da. Como é que fala? Esqueci o nome. Consciência Negra? Da consciência negra, isso. A Hum, galera sempre retorna com essa história de que Campinas foi a última cidade, né? E tudo mais. Então tem várias matérias no Google, enfim, se você der um Google e para ler a história de Campinas, você vai ver que várias nossa dessas. história é manchada com isso. Teve Caralho, mano. até, enfim, antros de segregação, como o tênis clube e coisas do gênero, que é, pois é, Caraca. que tinha um baile que chamava. Deixa eu pegar aqui o nome direitinho para não falar besteira. Mas Beleza. tinha um baile que chamava Pérola Negra. Baile. Pérola Negra. Uhum. E aí rolou uma competição que era para definir a mulher de pele preta mais bonita da cidade. E quem ganhou foi uma mulher branca. Que E, a, Como? e aí a Caraca, cara. galera caiu, nossa, maior treta e tudo mais. Aqui, Uhum. encontrei. E era um baile super famoso, assim. É. Então, enfim, tinha muitas pessoas pretas e uma das ganhadoras foi uma mulher branca. E isso gerou toda uma discussão sobre o assunto, sabe? E eu acho isso muito interessante a gente parar para pensar que esses conflitos raciais, quando acontece esse tipo de coisa muito evidente, assim, Uhum. eles acabam gerando discussão, né? Mesmo que na época pode ter sido revolucionário para a época, né? Mas não mudou nada, as pessoas continuaram sendo racistas e, Uhum. enfim, sofrendo naquela época. Só que vai desconstruindo aos poucos, sabe? As camadas. Eu acho isso muito foda. Sim. É, tem uma teoria de que a gente conseguiria eliminar o racismo nas próximas 2 gerações. Tipo, basta os pais de hoje não transmitirem para os filhos e os filhos sucessivamente, né? Então, justamente por isso que eu acho super importante a gente discutir a história e falar sobre as nossas raízes. Sim, muito louco isso aí, cara. Muito interessante. Eu não sabia muito dessa questão das leis de segregação que o pessoal, Uhum. né, pretendia colocar em Campinas, apesar de que faz muito sentido, né? Faz muito sentido no sim, né, sabendo Uhum. do histórico, né? Sim. Mas falando em termos que você usou aí, Uhum. você prefere negro ou preto? Como é essa discussão nos ciclos que você... Então, é complicado porque a língua portuguesa ela é completamente diferente da língua inglesa, que é da onde vem a explicação, por exemplo, do porquê que o correto seria chamar as pessoas de pele escura de pretos e não de negros, né? Que Uhum. negros vem de negro e negro significa algo sem brio, sem brio não, perdão, sem valor e tudo mais. Uhum. Mas é difícil a gente encontrar essa etimologia real no português. No português. Né? Isso Uhum. foi traduzido para o inglês e aí, inclusive, o Babu ficou famoso por ter dado aquele textão, né? E falado, eu acho bacana porque preto é uma palavra que ela incomoda, ela faz com que as pessoas elas parem, assim, pessoas brancas principalmente, elas param assim e ficam tipo, putz, será que eu posso falar isso, sabe? Uhum. Então, nos Estados Unidos isso é muito forte por causa do nigger e black. Então, essas duas palavras têm pesos diferentes para eles. Mas aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir encontrar uma etimologia que justifique chamar de preto ou de negro. Eu acho que, assim, pelo menos dentro do meu núcleo, assim, a gente se chama de preto, homem, mulher preta, comunidade preta e coisa do gênero. Mas muitas vezes, às vezes, para enfim, criar um mínimo laço de empatia com quem tá ouvindo, a gente acaba falando negro, entende? Às vezes a mensagem é mais importante do que uma mera palavra, entende? Saco. Entendi.
Interessante isso aí, cara. Mas esse lance da... Só espera um pouquinho que o Elias mandou uma mensagem aqui. Ah, tá. Mas esse lance da língua é muito importante, eu acho, e interessante, porque é difícil, às vezes, nós pegarmos críticas, que eu sei que o Malcolm X fez muitas dessas críticas linguísticas, né, dentro do inglês. É Uhum. difícil simplesmente pegar e adotar para o português, né? Porque Sim, é outro fluxo, né? Outro fluxo de desenvolvimento, assim. com certeza. Eu acho que a língua ela diz muito sobre como a gente pensa, como a gente raciocina, enfim. E ela acaba construindo a realidade. Então, a nossa realidade foi construída em cima do português, a nossa realidade, perdão, a nossa forma de raciocínio, enfim. E aí, quando a gente tenta abraçar esse tipo de discurso, a gente acaba tendo esse choque, né? Porque não faz parte da nossa realidade. O movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, ele é similar só porque tem gente preta morrendo pela força do Estado. Mas são situações completamente diferentes com a galera que tá aqui no Brasil. E aí, às vezes, a gente acaba importando esses termos, esses movimentos e apagando o que tem aqui dentro, sabe? Uhum. Existe uma discussão muito pesada sobre língua, sobre palavras no português que são etimologicamente racistas, tipo criado mudo, denegrir, entre tantas outras, que eu acho muito bacana a gente discutir e começar a ressignificar ou até mesmo parar de usar essas palavras. Uhum. Eu acho que isso é mais importante e mais urgente para nós, na nossa comunidade aqui, do que a gente definir preto ou negro, entende? Saquei. Entendi. Porque faz muito mais sentido pra gente aqui. Tipo, as palavras, elas criam a realidade. Então, se eu tô falando desde a época do Brasil Império, criado mudo, entende? Assim, o objeto não mudou, sabe? O que mudou... Perdão, o objeto mudou. O que mudou foi a colocação da palavra, sabe? Não sei se fez sentido. Sim, E sim. aí, e aí é tipo denegrir, sabe? Então, assim, essas coisas, elas precisam ser discutidas, mais até do que, enfim, se você pode me chamar de preto ou não, entende? Aham, entendi. Entendi. O Elias falou que daqui a pouco ele vai entrar, então Uhum. vamos começar. Eu falei aqui Vamos. com ele, falei para nós irmos começando as perguntas do podcast mesmo. Tá, cara. Aí depois ele entra e, e brinca de perguntar também. Então, beleza, senhor. Então vamos lá. Começando então no bloco da trajetória. Uhum. Como foi a sua infância na escola? Bom, a minha infância na escola foi interessante, porque eu passei por 4 escolas diferentes, então eu estudei o meu pré, né, barra maternal, na Unicamp. Minha mãe ela é enfermeira na Unicamp, então os funcionários têm acesso ao berçário ali deles, né, a creche deles. E, e ali eu era a única criança preta, já desde ali. Então, assim, eu não lembro de muita coisa, mas o choque mesmo foi quando eu fui para a primeira série, né? Que eu estudei numa escola particular durante 2 anos, mais ou menos. Que foi, eu estudei no Dom Barreto particular e foi lá onde eu comecei a sofrer racismo, assim, descaradamente, enfim, da professora chamar meus pais e pedir para trocar de escola por vários motivos, enfim. E aí, quando eu começo a pegar esses contextos, eu não lembro, obviamente, de muitas dessas coisas, né? Mas quando eu começo a pegar esses contextos e trazendo para a realidade, para hoje, tipo, como eu sou e tudo mais, eu vejo que as coisas começam a fazer mais sentido. Porque aí eu saí dessa escola particular. Um dos motivos foi justamente esse fato de eu não me encaixar com essa galera, uma galera de classe altíssima e tudo mais, e também por causa do racismo. E aí eu fui para uma escola estadual. E a escola estadual, eu tinha uma tia que era professora lá, então ali eu já tinha mais colegas, enfim, eu me sentia mais incluso, mais abraçado pela escola, pela instituição de ensino. Mas mesmo assim, eu sempre fui uma criança muito fechada, assim, eu não tinha muitos amigos, eu era o esquisitão, assim, sempre fui esse cara mais esquisitão.
E depois eu fui pro Monsenhor, não sei se você já ouviu falar, já? Tá. Eu estudei no Monsenhor no Eu meu... estudei lá também, pessoal. Você estudou lá? Que massa. Uhum. E o Monsenhor foi muito louco, porque tinha muita gente preta, assim, eu lembro que na minha sala, cara, sério, tinha quase metade da sala era preta, sabe? Então era muito gostoso, pra ser sincero, nesse sentido de pertencimento. Eu ainda não entendia que eu era uma pessoa preta, isso eu acho importante a gente falar, né? Porque muitas vezes a, a gente sofre racismo, a gente sofre com muitas coisas, mas demora pra gente entender que a gente é preto. Se não tem ninguém que chega e fala assim, então, cara, essas coisas estão acontecendo por causa do seu tom de pele, sabe? Você, enfim, tá tendo essas dores por causa disso, né? E aí, então no Monsenhor eu me sentia incluso, mas eu não entendia o porquê. Mas mesmo assim, eu nunca tive muitos amigos, eu sempre fui muito fechado, assim, era colegas, coisas pequenas, né? Eu nunca trouxe nenhum amigo da minha infância, por exemplo. E aí, de lá, do Monsenhor, eu fui pro Carlos Gomes, lá no centro. Eu me adaptei zero, zero mesmo, porque era. Eu não sei porquê, enfim, eu sempre tive dificuldade de estudar por causa do TDA e tudo mais, e aí. Então, eu sempre tive dificuldade com leitura, com escrita, com números, enfim. E aí, no Monsenhor, isso piorou muito. Eu era adolescente, então aflorou todos aqueles problemas de um jovem homossexual na escola, né? E preto, e todas essas coisas caindo na minha cabeça, eu acabei ficando meio perdido, assim. E aí foi nessa época, mais ou menos, que eu decidi focar mais no que eu gostava, assim, tipo, eu gostava muito de desenhar, eu gostava muito de tecnologia, e eu simplesmente me fechei dentro do meu próprio cluster, assim, era eu comigo mesmo, meio até egoísta e tudo mais, de não me abrir para outras pessoas, mas obviamente baseado nesse histórico. E depois eu fui pro Bentinho, que foi quando eu conheci você, Uhum. o Max, a Lari e tudo mais, e no Bentinho eu já era uma pessoa completamente diferente. Eu já tinha, graças à leitura e essa construção desse personagem, Matheus, né? Eu consegui me conectar com as pessoas, eu consegui fazer amigos e tudo mais. E, e foi assim, foi isso. Eu acho que nessa caminhada toda, o Bentinho ali, ele foi extremamente importante para eu crescer enquanto ser social, assim, sabe? Tipo, Uhum. ter amigos da minha idade, falar sobre as dores e as coisas que eu vivia pensando e que eu achava que ninguém iria aceitar e tudo mais, e ver que não era nada demais. Então, é isso. Quando eu te conheci, você realmente tinha um jeito mais extrovertido mesmo. Eu não Uhum. imaginava esse histórico introvertido seu. Eu fiz teatro também, o que ajudou Ah, da muito. hora. E terapia, né? Claro. Claro. E, senhor, e quando foi, e por que você daí decidiu fazer, porque se trampa com desenho, com ilustrações, Sim, certo? isso. Publicidade, marketing, daria para falar alguma, ou é ilustração? Hum, É ilustração. Eu acho que assim, o mais próximo seria você imaginar uma revista em quadrinhos ou coisa do gênero, só que eu faço o desenho numa revista normal. Ao invés de fazer numa revista em quadrinhos, eu faço para revista normal, para jornal, para site, para aplicativo. Saquei. Então, por isso que eu falo ilustração, assim. Uhum. E o que fez você decidir por essa área, né? Então, eu sempre desenhei. Eu sou aquela criança que desenhava, inclusive meus cadernos tinha mais desenho do que texto. O meu pai, ele desenha muito bem até hoje, mas ele trabalhava com móveis planejados, então ele tinha muitas coisas, tipo caneta, lápis, coisas super legais, assim, artefatos criativos. E eu sempre fui muito incentivado a desenhar e sempre fui muito conectado com arte, com consumir arte. E eu acho que uma coisa muito importante foi a liberdade que meus pais me deram nesse sentido, porque geralmente as histórias que eu ouço é tipo, eu gostava muito de desenhar, mas aí minha mãe falou para eu fazer medicina porque desenho não dá dinheiro, coisa assim. Eu nunca tive essa discussão com meus pais. Essas noias eu tinha internamente, claro, como qualquer ser humano,
mas nada associado à pressão dos meus pais nesse sentido. E então foi assim, eu nunca parei de desenhar, foi meio que isso. E eu fiz técnico de informática, então eu percebi que eu conseguia conectar desenho com tecnologia usando softwares. E aí, lembra aquela parte que eu falei quando eu estava no ensino médio, eu tentei me reconectar comigo mesmo? Nesse momento eu comecei a ter muito contato com design, que é uma área bem técnica, assim, de desenho industrial, coisa do gênero. Então eu lia bastante sobre, eu fiquei muito interessado sobre história da arte, sobre história do design, sobre cores, enfim. Então isso me deu um repertório bacana, e quando eu percebi que eu gostava muito de trabalhar com computador e com ilustração e tudo mais, as coisas meio que deram match, assim. Obviamente não foi da noite pro dia, foi uma construção, mas facilitou bastante na hora de eu me encontrar ali. Bem legal. Só aproveitando para apresentar o Elias, porque Oi, Elias. Entrei aqui de gaiato na entrevista. o Elias, Boa pode tarde falar. aí, Matheus. Boa tarde, boa tarde. Eu sou professor de arte também lá no Raul Pila e trabalho junto com o Max. Ah, que massa. E é um prazer aqui estar recebendo você na entrevista. Obrigado. O prazer é todo meu. Matheus, o senhor Cristóvão, aproveitando já que você já falou um pouco até desse processo que você passou na escola, você consegue falar um pouco mais sobre a influência, né, o papel da escola na construção da sua identidade como negro? Sim. Falar um pouco mais sobre isso. Uhum. Eu acho que eu não sei, na minha época, pelo menos, eu não acredito que os professores estivessem preparados para isso, sabe? Para esse tipo de confronto. Isso é muito, muito recente, esse tipo de discussão, enfim, de raça e tudo mais. É muito recente para mim também. Eu não tinha esse costume dentro da minha família, obviamente, minha família é majoritariamente composta por pessoas pretas, e ainda assim a gente não tinha esse tipo de debate. E chegava na escola muitas vezes e não tinha. Foi aquilo que eu falei. Eu não me considerava uma pessoa preta, nunca tinha parado para pensar nisso, né? E eu sou super retinto, minha pele é muito escura. E eu nunca tinha pensado, putz, caramba, a polícia. Por que a minha avó fala para eu ter que sempre andar com meus documentos e o cabelo cortado? É porque a polícia pode me parar e não, mas por que a polícia me pararia? Então eu nunca tive esse tipo de discussão. Eu lembro que eu fui ter esse contato no Bentinho, porque a gente tinha um professor de filosofia, de sociologia maravilhoso, sensacional, o nome dele é Paulinho, e uma professora de português, chama Juliana Palermo, e eu lembro que eles sempre traziam pequenas provocações, sabe? Do tipo, então, vocês já pararam para pensar que a gente nunca falou sobre grandes heróis pretos na história do Brasil? Vocês já pararam para pensar que a gente silencia quando uma pessoa preta é assassinada? A gente, enquanto sociedade, silencia essa pessoa? A gente tenta justificar o porquê que essa pessoa preta foi assassinada pela polícia, ou coisa do gênero? E essas pequenas discussões, elas acabavam. Era como faíscas na minha cabeça, do tipo, caraca, tem alguma coisa estranha aqui. E eu lembro que no ensino médio eu tive um contato muito profundo assim com a história do Zumbi de Palmares. Tinha um livro, eu não lembro o nome do livro, gente, que vergonha. Mas enfim, tinha um livro onde esse livro tinha várias coletâneas de histórias da cultura brasileira, né? E uma das histórias era do Zumbi dos Palmares. E eu lembro que eu fiquei. O nome já te deixa, né, atônito, assim, tipo, zumbi e tudo mais. E lembro que eu fiquei muito curioso e eu comecei a pesquisar sobre. E eu percebi que. Eu falei, caraca, meu, o cara é sensacional. O cara criou um país. Um país, literalmente, de pessoas pretas no Brasil. Tipo, no meio da escravidão, enfim. Então, eu fiquei muito apaixonado por isso. Mas ainda assim, meus heróis nunca foram pretos, né? Então, assim, eu gostava do Zumbi, que era mais famoso, mas estava ali de canto, sabe? Então, eu sinto que talvez se eu tivesse professores que desde o começo, ou que até mesmo a estrutura de ensino explorasse mais esse universo, sabe? Tipo, falar,
tá, o Brasil não teve só preto escravo, sabe? O Brasil teve muito mais do que isso. A nossa história é muito mais rica do que isso. Talvez eu tivesse tido essa consciência mais cedo. Talvez os meus heróis eles deixassem de ser tanto, como é que eu posso dizer, brancos elitistas e focados mais na minha realidade, no meu povo, e enfim, meu povo brasileiro, no caso, não tô falando só de pessoas pretas, né? Então, até mesmo a história da Princesa Isabel e toda essa coisa da abolição da escravatura, que a gente sabe, hoje a gente tem essa luz de que não foi bem assim que aconteceu, existem diversos fatores que levaram para o fim da escravidão no Brasil, fim entre aspas, né? E com certeza não foi porque uma mulher branca, boazinha, quis assinar um papel. Só que imagina se eu tivesse essa noção lá atrás, sabe? Se eu tivesse escutado essa história lá atrás. Então, eu acho que foi muito deficiente nesse sentido, tanto na escola particular. Na escola particular, eu fui aprender quando eu já era maior, mais grande, né? Mas já era adolescente. E ainda assim, os professores eles eram meio acanhados de falar, porque era uma escola particular, sabe? Era uma escola técnica, onde tinha um monte de filhinho de papai ali, e que poderia gerar treta para o próprio professor, assim, né? E na escola pública isso nem se toca no assunto, sabe? A gente pincela. Enfim, eu lembro de uma história, recentemente eu relembrei essa história, que eu tive uma professora no Carlos Gomes, professora de história, e ela falou que o Zumbi era escravagista, sabe? Tipo, ele escravizava outras pessoas pretas, e não tem evidência nenhuma disso e tudo mais. E eu lembro porque eles estavam fazendo uma thread justamente sobre isso no Twitter, e eu falei, caraca, eu já ouvi essa história. E, enfim, então, não sei se eu respondi aí, mas é isso. Eu acho que a gente tem uma deficiência em contar a história das pessoas pretas no Brasil na nossa educação. Não, eu acho que respondeu até bem. Essa questão do zumbi é muito louco, que eu vi também um cara que defende essa ideia de que o zumbi não tinha escravos como sendo anacronismo, sabe? Que nós queremos passar valores atuais para pessoas, mas, cara, tem um monte de sociedade que não tinha escravos. Isso daí, historicamente, você procura, não é uma questão só do, sabe? Tentar defender a figura do zumbi como se fosse. Não tem nada a ver com isso. É falta de evidência mesmo. Exato. Eu lembro, eu tive a oportunidade de ir no Museu Larco, no Peru, ano passado, e aí eles estavam explicando como funcionava a sociedade. Ixi, gente, eu nunca lembro, não sei se é Inca ou se eram os astecas. Não, Inca. astecas é México, Isso. Então, e que tinha, tipo, cara, tem muitas pré-colombiano ali, os caras tinham muitos ideais comunistas, sabe? De você conseguir, de você virar e falar assim, cara, se você tem 3 batatas e o brother ali não tem, obviamente era outra estrutura, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô comparando, não tô comparando, mas é que se a gente for levar em consideração isso, não é porque tem um nome, não é porque a gente tem um nome que isso não tem um nome pra isso, então não existia, ou era só isso, sabe? O comunismo, ou o socialismo, ou até mesmo enfim, outros tipos de regime, eles são uma construção de várias coisas, né? Não é só uma coisa imutável, são várias ideias em uma só. Aqui a questão do comunismo e socialismo tem a ver com o desenvolvimento teórico econômico do Marx, sabe? E só que não é só isso, não é porque os valores que são defendidos, né, se aproximam de valores que também existiam em outros povos, que necessariamente é comunismo, é socialismo. Não é isso. Exatamente. São outros valores que tem lá, não é? Sabe? O sistema econômico e político do Marx não estava lá, mas os valores, né? Você ia falar alguma coisa, Elias? Desculpa. E tem esse lance, né, de você ressignifica também os símbolos, né? Então, o zumbi, ele é ressignificado, está sendo ressignificado agora exatamente para isso, para valorização da cultura preta, negra no Brasil. Eu queria até que você, vou aproveitar a pergunta aí, já que você mexe com ilustração, porque uma vez eu precisava mostrar para os alunos uma imagem do zumbi e não se tem. Naquela época, óbvio, não tinha fotografia e muito menos iam pintar o zumbi, né? Algum artista da época da colonização ia pintá-lo.
Então a gente tem essa liberdade hoje de interpretá-lo do jeito que a gente acha mais interessante, né? Uhum. Inclusive como ele era. E perguntar para você se você já desenhou o zumbi. Não, nunca, cara. Eu sou muito ruim em retrato. Dá pra ver aí pelo meu avatar. Mas, É mas legal o Avatar. eu tenho muita dificuldade em figura humana. E assim, eu peguei essa minha dificuldade e transformei no meu estilo, sabe? Então eu tento fazer os personagens mais caricatos, mais desconfigurados possíveis, assim. Mas eu nunca pensei em desenhar um zumbi, mas seria um desafio bacana, quem sabe. E, Cristo, e outros espaços, além da escola, né? Uhum. Já até teve outros espaços que ajudaram você na sua construção identitária, hein? Nossa, sim, com certeza. Eu não tenho amigos pretos até hoje. Justamente porque a minha família, nós não somos pobres, né? E também nós somos a classe média. Então eu acabava habitando espaços onde tinha poucas pessoas pretas quando eu não era o único preto. Então isso acabou me afastando bastante de pessoas como eu. Então, assim, as discussões com meus amigos brancos me fizeram abrir a cabeça, assim. Eu tenho muitos amigos que me ajudaram, tipo, pessoas brancas que me ajudaram a encontrar minha identidade. Da gente estar conversando e aí a pessoa falar, cara, mas você já parou pra pensar por esse outro lado e tal? Porque, assim, é muito comum pessoas pretas, que vêm de famílias pretas, terem comportamentos racistas. A gente vive numa estrutura racista. Então é muito comum a gente reproduzir esse tipo de discurso. E aí eu lembro claramente uma vez que uma amiga minha falou pra mim que pessoas pretas tinham um cheiro estranho. E aí eu falei assim, como assim um cheiro estranho? E eu acho que foi uma das primeiras vezes assim que eu me impus, sabe? E aí eu fiz ela pensar e a gente teve uma discussão incrível. Os dois cresceram, ela pediu desculpa, obviamente. E os dois cresceram tanto com essa discussão do tipo, nossa, como a gente acaba construindo esses arquétipos, assim, sabe? E aceitando o que vem pra gente. Tipo, não, uma pessoa preta, ela é pobre, ela fede, ela sua, como se pessoas brancas não tivessem essas características também, sabe? É muito doido. E uma das coisas que me aproximou bastante, assim, de encontrar essa minha identidade, não só como pessoa preta, mas também como LGBT, foi de sentar com pessoas que estavam abertas para esse tipo de discussão, para esse tipo de conversa, como a gente já teve vários cafés, né, Max? E aí incontáveis cafés, mas a galera, quando eu fazia teatro, são ambientes que estão abertos à discussão, à conversa, então foram conversas que me ajudaram bastante nessa construção. Outra coisa que me ajudou bastante foi terapia, principalmente porque eu tô falando com um profissional ali e muitas vezes, dessas angústias e tudo mais que eu sentia, eu não conseguia dar nome para aquilo, então aquilo não era tão fácil de ser acessado, né? E aí, quando você tem um profissional do seu lado, você consegue criar esses repertórios e tipo, tá, entendi. Então eu tenho um problema de identidade. Eu não consigo me identificar com um certo grupo X, por isso que eu não me relaciono bem com as pessoas, por isso que eu me afasto. Então você acaba construindo esse repertório. Então eu acho que além da escola foram os amigos mesmo, assim. Em casa nunca tivemos, como eu já disse antes, né, a gente nunca teve esse tipo de discussão. Hoje a gente já tem, porque meus primos já trazem, meus primos que estudam em faculdades públicas e tudo mais, já trazem discussão para mesa, e aí já gera todo um debate, assim, então é muito legal. Mas não existia antes. Que legal, cara. Bem legal. Você falou dos espaços que favoreceram essa discussão. E você falou muito de se encontrar no teatro. Eu só Uhum. Quando que foi isso? Isso foi na época do colégio técnico, no colegial? Isso. Na verdade, quando eu estava antes do colégio técnico, quando eu estava no Carlos Gomes, eu participei durante 1 ou 2 meses de um grupo de teatro que estava rolando lá no Carlos Gomes, mas, enfim, a galera tava fazendo muita bagunça, eu acabei saindo, e aí quando eu fui pro Bentinho,
eu, a Larissa Mendes e o Breno Marques, junto com uma professora de literatura, a gente resolveu montar um grupo de teatro. E aí, para fazer, tinha tipo umas feiras que rolavam todo ano, e aí a gente queria fazer apresentações nessas feiras. E aí foi um espaço muito massa, porque era justamente os desajustados da escola se unindo para fazer. Porque, cara, adolescente para fazer teatro, sabe? Para ficar lendo texto, são uma galera muito imaginativa. Então, é um pessoal bem aberto, assim. Foi meu primeiro contato, inclusive, com pessoas que hoje se identificam como pessoas transgênero, mas na época eles eram bem. Ele era extremamente queer, assim, você não conseguia definir o gênero dele, isso era muito estranho para os outros, e pra gente era super legal, sabe? A gente tinha discussões muito, muito bacanas. Então, nesses grupos, eu me senti muito abraçado porque as discussões elas surgiam porque tinha pessoas que tinham a mesma fome que eu de tentar entender por que as coisas são como elas são, sabe? Então, eu acho que o teatro, a arte, ela tem esse poder, né, de conectar as pessoas de um jeito muito íntimo. A gente nem se conhecia e a gente estava falando ali de pessoalidades e tudo mais. É muito massa. Bacana, bem bacana. É verdade, a arte tem esse lance, né? Os espaços da arte tem muito a ver com isso, né? De identificação. Uhum. E você percebe essa relação também dentro do seu trabalho como ilustrador, nesse meio, né, em que você trabalha? Sim e não, né? Na verdade, porque a gente tem que levar em consideração que é um trampo, né? Um trabalho. Então, levantar essas discussões pode parecer ruim em questão de business, entende? Então, por isso que as pessoas elas são um pouco arredias, assim, eu tenho dois grupos. Eu tenho um grupo onde tem uma galera que fala só de trampo, posta pouquíssimas coisas com viés políticos explícitos. E eu tenho um outro grupo que aí tem quadrinista, tem cartunista, tem uma galera mais que fala mesmo e tudo mais, então tem discussões muito legais, assim. Mas ainda assim, as discussões elas são bem polidas, assim, as pessoas elas são muito cuidado. E, e eu acho que, assim, entre meus amigos ilustradores, amigos próximos, assim, essas discussões sempre acontecem, né? Mas não. Eu não sei se eu consegui, se eu consegui responder, Porque você está porque assim. falando, a ideia é não ser taxado dentro do meio profissional que você habita, de que Isso, tem isso. um viés político, um viés ideológico, é isso. Exato. É porque, assim, hoje em dia a gente vive numa polarização e tudo mais, mas eu lembro que até mesmo antes de tudo isso acontecer, da gente chegar onde a gente chegou hoje, já existia um pouco de receio, assim, da gente falar sobre militância, falar sobre o que é racismo, o que não é. Inclusive, eu acho que depois daquela discussão sobre cotas, depois que as cotas foram aprovadas, essa discussão mudou, o tom mudou, porque a gente percebeu que era um direito básico, né, dessas pessoas, enfim, pessoas nessas situações, e aí você acaba já criando esses dois grupos, então ficou mais complicado de falar sobre esses assuntos. Eu, eu sou muito feliz porque eu tenho a minha fan base, assim, é muito mista, a galera é super aberta, então eu consigo fazer um desenho falando sobre Black Lives Matter, por exemplo, e vai soar como uma coisa natural. As pessoas esperam que eu fale sobre isso, né? Mas é completamente diferente de eu fazer um texto falando sobre, ou fazer uma ilustração falando sobre, sei lá, chacinas no Rio de Janeiro de pessoas pretas e nananã, e falar que político tal tem, sabe? Ou Marielle Presente, que eu acho que é uma das discussões que eu nem toquei no assunto justamente por isso, porque é um assunto que já está contaminado com um viés político muito forte, entende? E aí a gente acaba tendo um receio porque, putz, é o nosso trampo, sabe? A gente não sabe quem está do outro lado, enfim. Eu bato muito nessa tecla, eu fico muito nesse meio, porque a minha arte, ela expressa quem eu sou, né? Os meus ideais, o que eu acredito. E aí eu fico, putz, cara, eu queria muito falar sobre isso, mas eu não posso fazer isso porque eu sei que eu vou atingir uma galera que nem tá afim de me ouvir. Eles não querem a minha discussão, não querem entrar na discussão, eles só querem meu desenho para, sei lá, ilustrar um produto ou coisa do gênero.
e aí eu acabo perdendo cliente justamente, enfim, perdendo dinheiro, perdendo várias outras coisas. Então eu entendo que é por isso que no meio profissional a galera ela se fecha um pouco, assim. Eles reservam, a galera das artes reserva mais para quem está mais próximo. Que é uma das mãos do racismo, né? Também dentro das profissões, Sim, né? com certeza. Mas você já falou então que tem, mas você trabalha com isso, né? Então, de alguma parte do seu trabalho, nem que seja mais autoral, mais fora do foco profissional, é uma abordagem de valorização da cultura negra. Você tem isso e tem esse retorno. Como que é o retorno das pessoas que recebem seu trabalho quando você coloca esse tema? Então, eu acho que uma forma muito foda, assim, tirando, desculpa, eu falei palavrão. Eu acho que uma forma muito legal de, Sem problema. de trazer essa discussão, assim, obviamente, né, tirando o fato de eu ser uma pessoa preta, LGBT, que tá fazendo arte, tipo, o cara tá me contratando e ele tá contratando esse bloco, sabe? Só disso, só pelo fato de eu estar sendo contratado já é um ato de resistência. E aí eu colocar um personagem preto dentro, fazer a capa de um livro infantil, onde o personagem principal é preto, eu acho isso extremamente político hoje em dia. Infelizmente é extremamente político, né? Mas eu acho que a representatividade ela é um ato político, entende? A gente trazer essas discussões de forma visual, de forma gráfica, é extremamente possível. E o retorno disso eu acho muito legal, porque assim, a Thunder, eu criei essa marca justamente para poder pegar projetos profissionais, e hoje as pessoas, os clientes, eles têm até um pouco de receio de falar ou qualquer coisa, né? Porque é uma marca respeitada e tudo mais, então quando eu mando a ilustração, pouquíssimas, eu acho que aconteceu umas 2 ou 3 vezes, assim, do cara falar, putz, esse personagem ele pode ser branco ou de qualquer outra cor, ou que não tem uma cor específica, entende? Porque sempre a primeira opção vai ser uma pessoa preta. Então, quando isso acontece, quando esse tipo de pedido acontece, eu nem discuto, eu nem pergunto, eu nem falo, mas por quê? E tanto debater com o cara, mas eu sempre coloco na apresentação do projeto final, no meu portfólio, vai ter o personagem preto, entende? Porque é a minha percepção em cima daquele briefing. Então, o cara falou, eu quero um homem segurando um celular. E eu pensei num homem preto segurando o celular, entende? E aí eu desenhei um homem preto segurando o celular. E aí, a discussão acaba aí, né? Mas eu acho muito legal, porque aí rola toda uma identificação, sabe? Eu lembro quando lançou o Pantera Negra, a galera nos Estados Unidos estava indo no cinema e tirando foto com o pôster do lado, falando, cara, é assim que os brancos se sentem, sabe? Sendo representados desse jeito, não sei o quê. E eu fiquei pensando muito nisso. E aí eu falo, putz, eu quero muito que as pessoas, que crianças, que jovens negros vejam meu trabalho e falem, caraca, sabe, eu tô ali, entende? E não só em situação de desgraça e tudo mais, mas também de, por que não, um jovem preto bem vestido, ou enfim, ou com todo esse universo de possibilidades que a gente pode colocar numa ilustração, por que eu tenho que colocar ele sempre nessa posição de exclusão, de pobreza e coisas do gênero? Por que ele não pode estar em destaque, né? E isso gera comentários muito legais, assim, da galera vir comentar e falar, nossa, cara, eu amo muito seu trabalho, eu acho muito legal a forma como você... E, tipo assim, nunca teve uma pessoa branca que veio falar isso comigo, entende? Então, isso mostra que realmente está sendo atingido, a galera está sendo atingida, né? As pessoas pretas que eu quero atingir. Cara, só um comentário antes de continuar as perguntas. Você viu, sei que é fã de Pixar, você viu que o próximo desenho animado da Pixar é sobre um músico negro? Sim, sim, gerou até polêmica, né? Porque ele vira uma alma azul, né? Isso. Mas eu achei super poético, eu achei muito foda. Assim, cara, a Disney ela tem feito coisas incríveis. Moana também tem Nossa, boa, né? personagens que não tem pele branca e é Uhum. muito foda, sabe? Eu gosto pra caramba de Moana. Eu também. Melhor que Frozen, tá? Mas eu vi
E esse filme da Pixar, ele tem muitas coisas. Eles, inclusive, chamaram Quincy Jones. Eu lembro. E quando tava sendo anunciado que a Pixar ia fazer um filme falando sobre música e cultura preta, e aí eles tinham chamado Quincy Jones, sabe? Tipo, o cara produziu Michael Jackson, produziu. Ai, gente, eu sou muito ruim com o nome. Mas ele produziu Michael Jackson, ele criou basicamente o que a gente conhece hoje de base para hip hop, que ele misturou bebop e tudo mais. O cara é um gênio, o cara é um monstro. Pesquisem sobre Quincy Jones, galera, ouçam tudo dele. E aí chamaram ele pra dar pitaco, sabe? Pra falar. Ah, inclusive, o Maluco do Pedaço é do Quincy Jones, é produzido por ele. Olha só. Então, é uma série onde você tem, tipo, negros ricos, sabe? Morando em mansão e estudando em escolas de pessoas. É muito foda pra cultura. E aí chamaram esse cara pra contribuir ali na parte de pesquisa, né? Então esse filme vai ser muito massa. E toda a poética de você. O cara, tipo, a alma do cara é a música, né? O soul. Nossa, isso é muito legal. Emendando, o que que você pensa sobre a importância desses artistas, os artistas negros que estão em destaque, assim? Vamos pegar Beyoncé, eu lembro que nós já conversamos um pouco, né, sobre. O que você pensa do papel deles nessa construção identitária aí? Eu acho extremamente importante, porque, como eu disse, a gente não vai ter essa discussão em casa, a gente não vai ter essa discussão na escola, só entre nossos amigos, e aí a gente fica um pouco refém de referência, né? E eu lembro quando a Beyoncé lançou o Lemonade, uma prima minha gostou muito, tipo, bastante do álbum, assim, ficou fã da Beyoncé. E não só ela, mas muitas outras meninas pretas com certeza ficaram. E tava gerando toda uma questão, uma discussão sobre a Beyoncé ter demorado tanto tempo para fazer um álbum falando sobre negritude. E aí as pessoas se esquecem completamente que, tipo, putz, é a Beyoncé, sabe? Não importa quando, se ela falar sobre negritude é extremamente importante, sabe? Vai mudar a vida de pessoas. Muda de verdade, as pessoas mudam. Elas se sentem representadas, existe todo um universo do YouTube mesmo, tipo, youtubers pretos. Porque às vezes a gente pensa em artista preto, a gente pensa, tipo, em grandes ícones, né? Mas eu acho que tem pequenos líderes dentro de pequenos grupos, sabe? Isso monta essa trama da sociedade. Então eu acho super importante. Acho super importante a gente ter pretos em lugares de destaque. Eu acho super importante a gente ter uma Maju apresentando um jornal. Eu acho super importante quando a gente tem diretores de cinema fazendo filme com protagonistas, com cast, todo mundo preto. Eu acho muito importante. Eu vejo a galera hoje tá aplaudindo bastante o Spike Jones. Como é que eu não esqueci o nome dele? Spike Lee? Spike Lee. Eu sempre confundo com o Spike Jones. O Spike Lee tá sendo super ovacionado, a galera, nossa, maravilhoso e tudo mais. Tipo, o Spike Lee tá fazendo história há anos, sabe? Tipo, só que fica dentro de um cluster muito pequeno. E aí, quando isso eclode muito, tá no Netflix, ele tem um filme no Netflix inteiro falando sobre cultura preta e tudo mais, só que, obviamente, com outro subtexto. E isso é genial, sabe? Isso é muito foda, isso é muito empoderador. Eu fico muito feliz que a gente tenha esses expoentes fora das bolhas, assim. Eu acho isso muito legal. Eu vi que a galera tava fazendo uma discussão sobre a Isa, a cantora Isa. Sobre, enfim, sexualizar o corpo da mulher e entre tantas outras discussões que geram aí por causa do estilo de música dela. E, gente, essa mulher, ela conseguiu fazer o que muitas cantoras pretas não conseguiam, que foi conseguir colocar a música dela num nível, num nível internacional, e hoje em dia ela ser comparada com Whitney, sabe? Em vendas, é claro, né? Obviamente não com estilo musical nem nada do gênero. A Whitney vem pré-internet, né, também. Mas ela vende mais, ela já vendeu mais álbuns do que a Whitney Houston, sabe? Ela já conseguiu atingir níveis, assim, absurdos. Então, a gente tem que começar, obviamente, a gente coloca numa balança, a gente não pode abraçar qualquer um que chega só porque a pessoa é preta, tipo Kanye West, coisa do gênero. A gente tem que, sim, relevar o discurso, mas é extremamente importante essas pessoas estarem em lugares de destaque onde só tinham pessoas brancas ou pessoas pretas embranquecidas, entende?
Então, eu acho que é extremamente importante. Muito legal. Muito legal mesmo. E me diz uma coisa. Indicações, aproveitando isso. Indicações Meu Deus. sobre filmes, sobre séries, sobre livros, o que você quiser indicar aí nesse sentido para os alunos. Nossa, meu Deus do céu. Tem, tem muitas coisas. Eu queria começar indicando livros. Só um minutinho que eu vou pegar aqui a minha listinha. Eu engasguei, tá? Não é Covid não, pelo amor de Deus. Ó, eu acho muito legal que a galera conheça o trabalho da Djamila Ribeiro. Ela é uma professora, ela é autora, enfim, escritora muito foda. Polêmica, mas eu gosto bastante dela. E tem um livro que eu acho que pessoas brancas, pessoas pretas, todo mundo deveria ler, que chama Pequeno Manual Antirracista. Ele explica pra gente como funciona essa estrutura da sociedade, que, enfim, como que o racismo ele se perpetua, e é super fácil de ler, não tem nada extremamente gráfico e pesado, então dá para você ler e você conseguir compreender o porquê que a estrutura da nossa sociedade foi construída dessa maneira e por que a gente está onde a gente está. Outro livro muito importante dela, que chama Quem Tem Medo do Feminismo Negro, mas esse é um livro mais pesado, eu não aconselharia para crianças, enfim, para pessoas mais jovens. Eu acho que precisa de um tempo de maturação e, enfim, entender um pouco mais sobre quem você é antes de ler. Mas tem um livro que chama O Perigo da História Única, que foi isso que a gente estava falando aqui sobre... não sei se vocês já ouviram falar desse livro. Ele é um livro que fala bastante sobre a gente tentar contar histórias de pessoas pretas, indígenas e coisas do gênero, que não só branco e todo aquele conto fantasioso que a gente tem do universo branco sonho americano. É da Chimamanda Ngozi, não sei desse nome. Um TED Talk dela uma vez, não entendo? Com esse tema, não foi? Isso, é ela mesma. Sim. Foi você que mandou, eu acho. É muito legal, eu super aconselho. Para ouvir, tem um podcast que chama O Preto da Semana, que é um podcast apresentado por um cara que ele é maravilhoso, ele é muito foda, muito legal. Ele vai apresentar toda semana para você a história de uma pessoa preta, e ele faz entrevistas também. É muito legal. A qualidade do podcast é impecável, assim, vale muito a pena ouvir. Tem no Spotify, chama Negro da Semana. É Negro da Semana o nome. Vale muito a pena ouvir. Tem um outro que não é especificamente falando sobre raça, um outro podcast, mas é um podcast que eu acho super importante, muito legal, super didático, que chama A Terra é Redonda. Então, é um podcast da revista Piauí, é um podcast onde eles vão desconstruir algumas ideias que a gente tem na sociedade que são taxadas como verdades absolutas ou coisas do gênero, ou até mesmo um assunto que a gente não tem tanta profundidade, então é bem bacana. Eu acho que é um podcast interessante da gente espalhar. E, obviamente, música é difícil. Música tem muita gente. Eu já falei do Quincy Jones aqui para vocês. Ele tem álbuns maravilhosos, além dele ser produtor de muitas músicas, de muitos artistas famosos, como eu já disse, né? Michael Jackson. Eu tenho medo de falar o nome e não ser produzido por ele e ser julgado. Mas vale muito a pena a gente procurar sobre a cultura preta e cultura de, tipo, quem está construindo essa cultura com a gente. Mas tem também Gilberto Gil, ouçam conteúdo brasileiro, sabe? Ouçam Gilberto Gil, ouçam Caetano, ouçam Maria Bethânia, todos eles, por exemplo, Maria Bethânia e Caetano, eles sempre trazem bastante da cultura preta para as músicas e para as produções deles. Muitos artistas pretos também, como o Djavan, entre outros, que tem um texto mais complexo e tudo mais. Eu acho legal ouvir também. E filmes,
eu super aconselho explorar bastante Spike Lee. Tem filme dele no Netflix, novo. Tem também na Amazon Prime, tem o Infiltrados na Clã, que é super legal. Que é um diretor preto que as pessoas deveriam estar assistindo há muito tempo, na verdade. Deixa eu ver o que mais que eu poderia indicar para vocês. De filme, e claro, né? Tipo, filmes além da cultura pop, do clássico Pantera Negra. Os filmes da Marvel, eles têm têm trazido essa discussão, e eu acho isso muito legal, sabe? De empoderar pessoas pretas. Lembrei o nome do filme que eu queria indicar. É o Faça a Coisa Certa, do Spike. É bem legal. Já assistiram? Chegaram a ver? Ainda não. Não, é bem legal. Vale a pena ver. Acho que é isso. Só uma pergunta por curiosidade. Você gosta de Jordan Peele? Gosto muito de Jordan Peele. Muito legal, né, cara? Sim. Eu fiquei impressionado com o Corra, assim. Eu ainda não assisti o Us. Mas... Eu acho muito legal. Eu acho que é super denso, em sentido da narrativa, como ele vai colocando por exemplo, no Us mesmo, ele vai ter personagens ali que representam coisas na sociedade, sabe? Então, aspectos da sociedade representados em um personagem. Então você tem que assistir 2 vezes, talvez. Mas eu adoro o jeito como ele desconstruiu o horror e conseguiu colocar humor e horror numa coisa só. E, tipo, e a gente... É um novo gênero. A gente não consegue mais definir o que ele faz. É muito bom. O roteiro é muito incrível, cara, é muito foda, é muito bom. Até mesmo no Corra, eu acho que ele pesa bastante a mão para ser um filme caricato com a cara dele, mas no Us ele acerta super assim o ponto, sabe? Entre humor e suspense, é bem bacana, bem bacana. Elias, quer falar alguma coisa? Já saí daqui com várias dicas aqui de filmes. Leituras. Assistam o Homecoming. Eu não sei como tá em português, mas é o show da Beyoncé no Coachella e tá no Netflix. E é muito bom. Você se sente super empoderado depois de assistir. Tipo, ela faz uma seleção de músicas muito legais. Ela fala bastante sobre cultura preta no show. É um show que mudou o Coachella. Ela é a primeira mulher e a primeira pessoa preta a estar no headline, ou seja, a ser a atração principal ali do show, do evento. O Coachella é tipo um Rock in Rio, assim, então tem vários cantores, vários eventos, e o dela foi tão absurdo, tão grandioso, que eles até renomearam essa edição para Beychella, de Beyoncé, né? Então eu achei muito legal. Assistam, é uma fanfarra gigantesca, todos pretos, dançarinas todas pretas, e é muito empoderador, é muito foda. Que da hora. Só mais uma curiosidade. Moonlight, você assistiu? A Luz do Luar? Assisti, eu acho... que como você tinha dito que era para os alunos, aí eu fiquei meio assim... Não, eu sei, é para os alunos. Isso é uma curiosidade mais pessoal do que... não se preocupa, não, porque eu sei que é mais pesado esse filme. Cara, Moonlight é um grande presente para a comunidade LGBT preta, de verdade. Porque mesmo eu sendo brasileiro e não, enfim, você se conecta com a história desse menino, mesmo eu não tendo passado por metade do que esse menino passou, do que essa história conta, você entende o peso e a dor da masculinidade do homem preto, sabe? Como é pesado na sociedade ser um homem preto. E o filme, ele faz isso de uma forma tão poética, tão bonita. Eu acho, é maravilhoso. É um dos melhores filmes que eu já assisti na vida, assim. Que legal. De questão de representatividade. E eu tenho uma contraindicação, que é o Green Book, que, pelo amor de Deus, né? Chega de macho branco salvando o dia. Esse é o do... Eu também via uma crítica e desisti de assistir. Ai, cara, é complicado. Pior que o filme é legal, sim. Tem uma narrativa legal. Só que é extremamente problemático. Você tem um negro extremamente excêntrico, só
por ser excêntrico, sabe? Não tem... E ele é sozinho, enquanto o branco Salvador, ele tem uma família calorosa e todos torcem por ele, e o negro arrogante se dobra ao branco Salvador no final e se une à família dos brancos. Eu acho muito problemático, cara. É um filme, assim, foi feito sem a autorização, porque ele é baseado em fatos, né? Então, foi feito sem autorização da família do artista preto, então já é super complicado quando isso acontece. E tem várias inconsistências, assim, tipo, na época onde se passa o filme da segregação, tem uma cena em que eles mandam um cara ir mijar no mato, sabe? Tipo, o cara é um artista, imagina, isso não acontecia, entende? Inclusive, a Nina Simone, ela é um ótimo exemplo disso. Tipo, ela era preta, ela era tratada como um bibelô pelos brancos, né? E ela não era tratada como escrava, sabe? Ela não era tratada como um animal, assim. Pelo menos são relatos dela, né? Ela se sentia como um animal, como um objeto nesses meios, mas não era tão gráfico, assim. Eu acho que o filme ele tenta impressionar e aí às vezes acaba escorregando, assim. É uma mão. É. Ou de propósito, né? Sim. Graficamente é muito bom, né? Graficamente você fica muito bravo, assim. Tem um outro filme que chama Vidas Cruzadas, ou Histórias Cruzadas, eu não me recordo exatamente do nome, que é com a Viola Davis, e é muito bom. Eu chorei muito, confesso, chorei bastante no filme. Enfim, o Netflix está recheado de documentários e contando a história de pessoas muito importantes para a nossa cultura. E eu super aconselho a gente se aproximar da nossa história. Então, assim, eu não sei a idade da galera que está ouvindo o podcast, mas eu acho que quanto antes você se aproxima da sua identidade, sabe, das pessoas que constroem a sua história e tudo mais, construíram a sua história, eu acho isso importante porque você acaba entendendo o seu lugar, sabe, entendendo o seu lugar de pertencimento, assim, né? É muito difícil quando a gente liga na Globo, vai ver uma novela onde as pessoas pretas elas são ou empregadas ou sub-personagens, sabe? E a internet está recheada de conteúdo que empodera o nosso povo. Tem também um curta, eu não lembro o nome, Max, me ajuda que talvez você lembre. Ganhou o Oscar até, que é aquele do cabelo, que o pai tenta pentear o cabelo da menina. Putz, nós comentamos sobre isso num TEDep, numa reunião nossa recentemente. Cara, esse filme é muito legal. É muito legal. Super complexo também. Cheio de nuances, assim. E eu vou procurar pra falar direitinho pra vocês. Peraí. Beleza. Chama Hair Love. Eu não sei o nome. Não tem nome em português. Hair Love. Tá. Legal. E aproveitando, então, vamos, já que você já está falando para a nossa juventude, essa importância, quais os desafios que você vê para a nossa juventude? Os desafios é eu acho que é a consistência. Então, a gente, enquanto movimento de pessoas pretas querendo ocupar lugares, a gente precisa de consistência. A gente precisa se unir com os nossos, entender quem a gente é, entender qual é a nossa luta, entender que a gente não está tentando roubar privilégios ou qualquer coisa do gênero, não deixar que as pessoas te façam acreditar nisso, mas sim você está tentando encontrar o seu lugar enquanto ser humano, você tem os seus direitos e você precisa lutar por eles. Eu acho que a consistência é ela que vai fazer com que a gente consiga mudar as coisas. Consistência na hora de conversar com alguém. Então, se você ouve uma piada racista, mesmo que você ame muito essa pessoa, ou que você esteja numa roda onde você se sinta acuado, é importante você falar que aquilo foi racista. Você não precisa falar, caramba, isso foi racista. Você faz uma pergunta pra pessoa. Você ouve uma piada racista e você fala, não entendi. Pode me explicar? E a pessoa vai se sentir constrangida, porque quando você faz a pessoa pensar sobre, né, ela vê que ela tá sendo racista,
e muitas das vezes as pessoas geralmente repensam e mudam o discurso. Então a gente tem esse tipo de postura, tanto nas redes sociais, quanto na vida no dia a dia. E consistência também é sobre a gente levar a nossa cultura, né, para frente, a nossa, enfim, as coisas que nos tornam pessoas pretas, né? Então, compartilhar com seus amigos brancos sobre as suas dores, compartilhar com seus amigos brancos os seus ícones, buscar... cara, com certeza tem um empresário muito legal que seja preto, que seja da sua área, sabe? Com certeza tem um cientista preto muito poderoso, não sei como traduzir, foda. Com certeza tem um cientista que você precisa só encontrar, só procurar, entende? Infelizmente essas informações não estão ali na primeira camada de busca do Google. Então, e começar a admirar esses ícones e perpetuar esses ícones. Existe uma teoria de que em 2 gerações a gente consegue acabar com o racismo e você faz parte dessa geração que vai construir esse futuro antirracista. Então, a gente, enquanto pessoa preta, a gente precisa ter consistência e as pessoas brancas precisam ter o sentido de antirracismo dentro delas. Muito bacana isso. E como você projeta, assim, como você vê o futuro? Essa teoria, por exemplo, das 2 gerações, você acha que... Você pensa assim também? Você acha que em 2 gerações dá para resolver esse problema? Olha, eu não sei, mas eu acho que a nossa parte não custa nada, né? A gente levantar essas discussões e, enfim, trazer o debate. Eu acredito num futuro onde a cor da pele da pessoa vai ser extremamente relevante, justamente porque a gente caminha para isso, a sociedade como um todo caminha para isso. A gente já tem uma grande desconstrução de gênero que está acontecendo no mundo, e acredito que de raça, né, de cor, também vai acontecer, mas, enfim, em pouco tempo. Então, inclusive a Holanda, ou Irlanda, sempre me confundo entre esses 2 países, ela vai tirar a identificação de gênero tipo, no RG, né, no documento de identidade. Porque é irrelevante você saber qual o gênero da pessoa, assim como a cor da pele. E a nossa busca, nosso movimento não é para buscar, enfim, supremacia preta ou qualquer coisa do gênero que possa aparecer. É, na verdade, uma questão de buscar direitos humanos e, enfim, encontrar uma sociedade mais justa. Eu acho que vai ser um trabalho muito complicado, é um trabalho muito árduo, mas todo mundo tem que estar na mesma sincronia. A gente precisa estar conectado com esses ideais. Eu acredito muito que as utopias, elas existem justamente para pautar uh, enfim, para a gente ter um objetivo, né? Então, é utópico eu pensar que da noite para o dia todo mundo vai deixar de ser racista e vai se tornar antirracista, e que o racismo vai ser uma história que a gente vai ler nos livros de história, entende? Nossa, existiu uma época onde as pessoas eram divididas entre brancas e pretas. Mas se eu não tenho isso como norte, fica muito difícil eu entender pelo que eu tô tentando lutar, né? Então eu acredito sim num futuro onde a gente tenha pessoas. Muito legal, cara. Gostei da resposta. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu fiz a lição de casa. É isso aí. Perfeito, perfeito. Muito bom. Alguma consideração, Elias? Não, só agradecer o Matheus, muito, muito legal te ouvir, poder Valeu. conhecer o trabalho e obrigado aí por estar com a gente. Obrigadão. Valeuzão, Cristóvão. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo e todas essas suas reflexões. Isso daí é muito legal mesmo. Valeu. Me chamem para os próximos. Pode deixar. Agora, Aí, em off, Cristóvão, você Uhum. acha que isso vai acontecer sem porrada? Cara, É inevitável ou não eu acho que ir para a briga? eu acho que é inevitável. Assim, eu gosto bastante do discurso
Luther Kingiano, que a porrada ela vai acontecer inevitavelmente, mas ela não resolve porque a sociedade, a estrutura da sociedade, ela ainda é formada por ideias, né? Por pensamentos. Então a gente precisa educar as pessoas. E para educar as pessoas, talvez a gente precise mudar estruturas mais profundas do que só essa que está na nossa pele, sabe? Então talvez mudar Estado, governo, educação, enfim. Eu acho mais importante do que a gente entender e fazer as pessoas entenderem o que é um movimento antirracista, a gente colocar saneamento básico para a maior parte da população preta que não tem, ou começar a desconstruir a nossa ideia de presídio, e enfim, entende como o buraco é muito mais embaixo do que simplesmente eu não quero ser seguido no Iguatemi, sabe? Tem coisas muito enraizadas ali que eu poderia muito bem armar um barraco e destruir tudo, mas enquanto essas pessoas ainda saírem impunes, eu acho que periga a gente perder a mão, sabe? A gente precisa começar a lutar por esses direitos, e a truculência ela vai ser inevitável por causa de algumas pessoas, né? Mas o foco não pode ser a truculência, sabe? Não pode ser a violência. Quer dizer, tem um ponto aí, porque o Luther King ele era violento, só que de forma estratégica. Então, por exemplo, ele simplesmente fez com que todas as pessoas de algumas cidades parassem de usar o transporte público enquanto não fosse definido que o ônibus era um espaço para todos. Não tinha que ser dividido entre preto e branco. Era para todo mundo. Isso é muito foda. Eu vi isso num podcast, eu fiquei pensando, eu falei, caraca, é sensacional isso, porque o que ele fez foi, ele quase quebrou o sistema de transporte público de algumas cidades, porque a maior parte da população era preta, sabe? E a galera tava andando a pé. A galera se mobilizou e resolveu andar a pé até que fosse criada uma lei onde os bancos fossem livres. Então, assim, são essas coisas, sabe? É um tipo de violência. Ele já quebrou empresas. Tem histórias muito... Oi, desculpa. Não, sem querer te interromper, assim, mas mesmo sendo um tipo de violência, não é o objetivo, né? O objetivo não é o ser violento por ser violento, não é o quebrar por quebrar. Uhum. Isso, exatamente isso. E eu sinto um pouco... Pode falar, desculpa. É aquela violência contra uma violência maior, né? Não justificando que as pessoas devam se matar, porque no final quem é dono das armas são sempre a grande elite e também os racistas e as pessoas segregacionistas, né? Sim, com certeza. Eu tava vendo uma galera falando que por que no Brasil a galera não tá protestando quando morre uma pessoa preta e tudo mais? Porque no Brasil a gente é assassinado quando a gente protesta, sabe? É simplesmente por isso. Por isso que a gente não vai queimar Starbucks e quebrar a loja da Apple, porque a gente não chega, as pessoas não têm nem acesso a esses lugares. Elas vão queimar ônibus no DIC, elas vão queimar ônibus em lugares onde a elite não tá, sabe? É muito difícil ocupar esses lugares e ter esse tipo de protesto, né? Então, até mesmo nesse nível de violência e tudo mais, vai ser só a galera preta pobre se matando, porque a gente nunca vai chegar nos poderosos de verdade, entendeu? Da hora essa conversa. Da hora essa conversa. Eu gosto, é sério, eu acho da hora. É legal. Mas, beleza, eu vou aqui já me preparar também, porque daqui a pouco não, né? Às 8 tem a entrevista com o Isaac. Aí eu vou dar umas aceleradas em outras coisas aqui. Nossa, Isaac é maravilhoso. Manda um beijo. Manda um beijo pro Isaac. Isaac é gente boa pra caramba, né? Ele é foda. Então é isso aí, senhor. Muito obrigado mesmo, assim. Obrigadão, viu? Foi muito legal o bate-papo. Valeu, Elias. Obrigado, Max. Obrigado, viu, Cristóvão? Valeu mesmo. Imagina. Falou, galera. Até mais. Falou.